Bem, amigos do Papo com o Natan, hoje eu estou no estúdio Rio Arte, aqui no Rio de Janeiro, que gentilmente cedeu espaço, para conversar com um dos maiores dubladores do Brasil. Que puta voz esse cara tem. Confere aí. Natan Lisboa. Marco Antônio Costa, primeiro, brigadaço por ter aceitado meu convite, tá? Eu que agradeço. Olha a voz do cara. É uma honra, é uma alegria, é um privilégio para mim conversar com você. E são mais de 30 anos de carreira, né? Que você tem na dublagem. Como é que começou então tua vida na dublagem? Esse ano, 2017, fiz 31 anos. Eu comecei em março de 86, junto com Márcio Simões, Guilherme Conte, Jane Kelly e Marcelo Meirelles. Nós fizemos o mesmo curso que teve na Rádio Estácio FM, que começou com Garcia Neto e terminou com Newton da Mata. E tinha mais de 120 pessoas no curso e 5 pessoas foram escolhidas e nós 5 começamos a trabalhar na Herbert Richards em março de 86. Eu, na época, estava fazendo rádio, eu estava fazendo medicina. Eu estava terminando o meu curso de medicina em Petrópolis, na Faculdade de Medicina de Petrópolis, morando no Rio. Eu ficava lá de segunda a sábado e surgiu a chance de fazer rádio, inaugurar uma rádio FM quase do lado de onde eu morava, em Petrópolis. Então, eu trabalhava na rádio de 8 à meia-noite e estudava medicina. E no dia do meu plantão, né, que eu tinha que fazer no hospital, era a minha folga da rádio. Então, eu já era radialista, né, e teve esse curso. Era um curso que não era barato, mas eu consegui fazer, pedi dinheiro emprestado mesmo, e foi um investimento e tanto, porque acabou dando certo, né? Então, eu já até conheci o Márcio Simões, já éramos amigos, tinha pelo menos uns 5, 6 anos que a gente já se conhecia, e apesar dele não ser da mesma turma que eu no curso, por causa de horário, eram 5 ou 6 turmas, cada turma tinha 20 e poucos alunos, e eu soube que ele estava fazendo o curso e a gente deu sorte de, entre tantas pessoas, sermos escolhidos para começar a trabalhar. E aí foi o início. Depois eu tive que largar a rádio, porque não dava para conciliar 3 coisas, né? Rádio, a medicina, que eu estava terminando e era muita coisa para fazer, e trabalhar aqui no Rio, começando a dublagem. Então foi complicado, mas tudo deu certo. Já que você falou então medicina, né, você é médico, eu tenho duas perguntas relacionadas a isso. Primeiro, como é que foi dublar o Plantão Médico, né? O George Clooney, que eu acho que foi um dos primeiros sucessos na tua voz, creio eu, né? E coincidentemente você é médico e ele também, eu acho que deve ter sido bem legal. Talvez você deve ter se sentido meio que com um colega de trabalho, digamos assim. E, enquanto médico, os teus pacientes reconhecem a tua voz? Como é que funciona isso? Dublar o Clooney, foi a primeira vez que eu dublei o Clooney. Eu não sei se ele já tinha sido dublado em alguma outra coisa, porque ele também tinha atuado muito pouco, né? Poucos trabalhos, poucas séries que nem passaram aqui no Brasil. Na realidade, ali naquela série eu ia dublar o Carter. A diretora, ela achou que era melhor eu dublar o Carter. O Mário Jorge, que era na época o Mário que dubla o Ed Murphy, né? Ele estava trabalhando na Globo no departamento de dublagem e ele achou a escolha ruim. Então ele, conversando comigo, na época eu participava da TV Colosso, né? Fazia parte do time, eram 10 pessoas. O Mário era o diretor da dublagem da TV Colosso. Pois eu não gostei. Esse negócio de cestinha é muito batido. Eu adoro o Supercão, mas ele podia ter sido um pouco mais criativo. O Birajara falou que vocês queriam falar comigo. Eu não. Ela viu que vocês estavam faltando à aula. Eu estou falando a verdade. Podem perguntar à professora Clotilde. O Mário falou, olha, a gente estava lá na Globo fazendo TV Colosso, falou, aquela série que tem uma série médica lá, tem muita coisa de emergência, eu andei olhando um episódio, eu queria que você fizesse, não aquele cara que a diretora botou para você fazer, eu queria que você fizesse o pediatra, que no caso era o George Clooney. Eu acho que a tua voz é muito parecida com a dele, que o feeling foi dele, né? Então, e ele me pediu um favor, eu queria que você fizesse a revisão da tradução, porque ele viu que a tradução estava muito, a parte técnica médica não estava boa. Então eu peguei o texto, então eu via antes um episódio de Plantão Médico em casa, a Herbert Richards me pagava para isso, né, para fazer a revisão, então eu quase que retraduzia todas as falas técnicas, aquelas falas em que tem muito termo médico, porque é um inglês muito técnico e o tradutor às vezes não sabe. Então, por exemplo, chegava alguém na emergência, o cara dizia assim, a tradução inicial, eu quero um CBC, um EKG, uma química 7 e um raio-x da espinha C. Isso não quer dizer nada, isso daí é um jargão médico que nem a gente sabe o que é. Mas o certo mesmo era, eu quero um hemograma, bioquímica, raio-x de
coluna cervical, e o EKG seria um eletro, né? Um eletrocardiograma. Ei, você! Se machucou? Tá machucado? Coloca a máscara nele, eu quero soro glicosado. Entre C7 e T1, que azar, né? Nós temos que fazer uma cirurgia exploradora para determinar a extensão da lesão. Ele tem reflexo, tem tônus muscular no esfíncter anal, o que nos dá bastante esperança. Então, eu fazia essas adaptações, eu convertia a temperatura de Fahrenheit para Celsius, os termos médicos, adaptava, aí eu assistia no episódio, eu tinha noção, né? Então, adaptava de uma forma, às vezes falavam de algum remédio que não tem aqui, mas a substância era igual, eu colocava, então, o nome da substância para que ficasse, para que as pessoas que trabalham em hospital, sejam médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, enfim, farmacêuticos, qualquer pessoa do ramo da saúde visse e entendesse, entendeu? Porque senão ia ficar assim, que remédio é esse, que procedimento Eu é acho que esse? até o público normal também, né? As pessoas que conhecem alguma coisa, né? Para ficar Eu era criança e adorava aquele. né? Pois é. Então, foi uma satisfação muito grande poder fazer esse duplo trabalho, né? Como médico e como dublador. E eu dei sorte que o George Clooney acabou ficando famoso a partir dali, né? Foram dois atores que eu dei essa sorte. Foi o Clooney e o Johnny Depp. Que eu comecei dublando o Depp em Anjos da Lei. Foi o meu primeiro papel grande. Eu tinha 3 anos de dublagem só, ainda estava engatinhando, porque é uma coisa que você vai pegando mesmo aos poucos, né? Então, em 89, eu fiz teste e ganhei o teste para a série e nunca imaginei que aquele ator fosse despontar depois e ser famoso. Eu acabei dublando vários e vários filmes dele. Eu nunca tinha visto você de uniforme. Você parece diferente. Na semana passada, você sabe o quê? Sentado atrás de uma mesa preenchendo requisições de teste. E os pacientes com você? Reconhece tua voz? Eu trabalhei muito tempo em emergência, então na emergência não dá muito pro cara, né? Porque geralmente a pessoa chega lá, não chega nada bem. Às vezes, paciente eu não digo, mas um acompanhante, alguma pessoa que vem saber a notícia, achava a minha voz assim, o senhor tem uma voz de locutor, ou então o senhor tem uma voz assim, diferente e tal, mas eu procurava nunca, entendeu? Não mencionar, não costumo misturar as coisas. Eu trabalhei recentemente no hospital da Piedade, que é um hospital geral, é um hospital escola, né? Era o antigo Hospital da Gama Filho e agora é um hospital municipal. Então, trabalhei lá 2 anos e só depois de uns 3, 4 meses é que alguém soube que eu trabalhava com a voz e aí a notícia... Mas eu não costumo contar, eu não acho legal misturar as coisas, entendeu? O pessoal da dublagem sabe que eu sou médico, tiveram que saber por causa da minha disponibilidade, né? Eu tive que dizer isso no início. Então, tudo bem, mas o contrário eu evito. Eu trabalhei no Souza Aguiar, que é um hospital grande de emergência no Rio de Janeiro. Não sei se ainda é, mas era a maior emergência da América Latina. Não sei se ainda ele tem esse posto de primeira emergência. É um hospital municipal, grande. Eu trabalhei ali como acadêmico em 85, antes de começar a trabalhar em rádio. Eu fui bolsista dali. Então, eu gostei da emergência. Então, quando pude voltar para lá em 2009, eu voltei, trabalhei em 2009 até 2014. E só depois de 1 ou 2 anos lá é que saiu uma reportagem no Globo onde vinha a minha foto como dublador em outros dubladores e tal. E aí o pessoal descobriu, né? Aí não tinha jeito, obviamente, não vou negar, mas eu jamais ia chegar e falar, eu também trabalho como dublador, eu não faço isso. Mas aí o pessoal soube, então às vezes chegava bombeiro levando uma pessoa atropelada, aí o bombeiro falava assim, doutor Brad Pitt. Eu falei, gente, menos, porque aqui é uma emergência, a gente brinca depois, mas no momento do atendimento não. Né? Mas sempre levei isso numa boa, né? Onde trabalhei. Mas não é comum assim a pessoa naquele momento que ela está precisando do médico, principalmente numa emergência, ela associar as coisas. Às vezes eu tenho uma voz assim reconhecida por uma pessoa que tem um ouvido bom, que curte dublagem ou presta atenção, numa loja, num restaurante. Uma vez fui comprar um livro para o meu filho mais novo e o cara reconheceu, porque na véspera tinha passado um filme em que eu tinha dublado, aí o cara falou, o senhor dublou o filme de ontem à noite? Eu levei um susto. Aí eu falei, que filme? Ele falou, era um filme do Val Kilmer. Acho que era O Santo, que tinha passado num sábado à noite. Eu falei, dublei e tal. Eu estou reconhecendo a sua voz, os diálogos, eu vi o filme ontem e tal. Então, são pessoas que têm, vamos dizer assim, o ouvido aguçado, né? E agora com essa coisa das redes sociais, a gente a visibilidade aumenta, né? A mídia está dando alguma importância para a dublagem, está tentando mostrar um pouco a cara das vozes que né, ficam pipocando por aí na TV, né, e até no rádio, às vezes em propaganda. Então, as pessoas
reconhecem mais, vamos dizer assim. Mas fisicamente eu nunca fui reconhecido assim da parte física, de olhar para minha cara e falar, ah, você é o Marco Antônio. Que eu me lembre, não. Já fui até reconhecido numa viagem. Eu estava em Bariloche em 2005 ou 2006 e eu estava conversando, tentando falar portunhol, né? E no hotel fazendo uma pergunta, e tem muitos brasileiros lá que viajam, e aí um casal brasileiro identificou minha voz, mas eles não, né, não foi me olhando. O rapaz chegou e perguntou assim: Você é dublador, não é? Eu falei: Sou, por quê? Ah, reconheci sua voz e tal. Ele assistia muito Plantão Médico, tinha sido lançado um filme com George Clooney na época, não me lembro qual, e aí ele associou, mas de ouvido, né? Nunca visualmente. Você citou aí Brad Pitt e George Clooney, são atores que atualmente você dubla, né? Quando vem aqui pro Rio. Teve um filme, 11 Homens e um Segredo, que estavam os dois. Os três, né? Tinha Os Matt três, Damon. é verdade. Tem o Matt Matt Damon Damon. também que você dubla. E aí, você, naquele filme, dublou o George Clooney. Foi escolha tua, foi escolha do diretor? Como é que foi a escolha das três figuras que você tinha que dublar, que você geralmente dubla? Como é que foi a escolha para dublar o George Clooney e não o Brad Pitt ou o Matt Damon, por exemplo? Na época, o Leonardo José era o diretor que ia dirigir o filme, né? Ele tinha assistido e me ligou: Marco, tem um filme aqui, Ocean's Eleven, 11 Homens e um Segredo. Tem George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Eu vi aqui que você dubla os três. Aí eu falei, fiquei chateado, porque eu queria dublar. Você gosta, você pega uma afinidade com o ator quando você dubla ele várias vezes, principalmente em série, no caso do George Clooney. O Brad Pitt eu já tinha dublado ele em vários filmes, desde Thelma e Louise. Aí eu falei, poxa, Leonardo. Aí ele na mesma hora falou assim: olha, o George Clooney é o que fala mais, mas os outros também falam bastante. O Brad Pitt também fala bastante. Aí eu falei: olha, me bota no George Clooney então, porque como eu já fiz uma série, né, a série marca muito. Eu acho que não vão perceber muito. E o Brad Pitt, num outro filme que eu estava viajando, tinha sido dublado pelo Marcos Jardim, que eu não pude fazer, não me lembro agora qual era o filme. Aí eu pensei, poxa, faz mais sentido, bota o Jardim para fazer e o Matt Damon você escolhe aí quem você acha que vai fazer, porque não tem como dublar, né? As vozes são vozes, vamos dizer assim, é, se eu fosse dublar dois deles, eu poderia dublar de repente, porque o Matt Damon entra bem menos. Eu poderia até ter dublado o Clooney, que eu faço com a minha voz mais ou menos, não fugindo do grave, para manter parecida com a dele. E no caso do Matt Damon, eu não faço essa voz assim. Eu alivio, eu tiro um pouco do peso da voz. Eu faço mais assim, entendeu? Menos metal na voz. Então eu dou essa suavizadazinha. Não sei se isso seria notado no decorrer da dublagem, um falando com o outro. Mas ele preferiu não arriscar. Está fora, Danny. Ele está fora? Ou é assim, ou então cancelamos tudo. O envolvimento dele coloca todos em risco. A decisão não é sua. Agora passou a ser. Quando deu prioridade a ela, passou a ser minha. O plano é meu. Por falar em voz, você falou aí em grave, você tem uma extensão vocal que é absurda. Como é que você consegue chegar do grave do Clooney ao agudo do Pica-Pau? Como é que funciona esse, sei lá, esse sintetizador, esse equalizador vocal? Desde pequeno eu ficava ligado vendo desenho animado, cresci vendo televisão, desenho como toda criança. E os desenhos da época eram os desenhos da Hanna-Barbera, então a gente brincava com os outros amigos de ficar imitando Fred Flintstone, Barney, né, aquela coisa. E essa brincadeira, quando eu comecei a trabalhar com dublagem, ao invés de ficar imitando os profissionais, né, eu comecei a tentar fazer alguma coisa diferente em relação ao que a gente estava ouvindo do original, do inglês. Então, no caso do Pica-Pau, foi o seguinte: o primeiro Pica-Pau foi dublado nos anos 60 pelo Bonney Casarré, já faleceu. E Garcia Júnior. O Garcia Júnior dos anos 70. Aí já o Garcia tinha 10, 11 anos de idade, foi nos anos 70, e fizeram uma nova leva em 99. A Universal produziu vários desenhos do Pica-Pau com traço novo e tal, um desenho um pouco diferente, animação diferente. E aí, poxa, o Bonney já tinha falecido, o Júnior já estava com, sei lá, quase 40 anos ou 30 anos, não sei, mas não tinha mais a mesma voz. E o Júnior falou: não tenho condição, não chego na voz do Pica-Pau, né? E o Peterson, que ia dirigir, o Peterson Adriano, ia dirigir isso lá na Herbert Richards. E ele ele fez teste com várias pessoas, com criança, com mulher, com muita gente. E aí um dia ele me encontrou, saindo de um estúdio, e falou: Marco, eu já não sei o que eu faço, me dá uma ajuda aqui, o que você sugere? Eu falei: o que é? Aí ele me contou a história. Eu falei: olha, procure alguém que faça a voz parecida com a que o Júnior fazia quando era criança ou com a voz do Owney.
Ele falou, mas eu não conhecia o Owney. O Owney faleceu de repente antes dele. Ele não lembrava de como é que era o Owney. Eu falei, o Owney era o que fazia aquele xerife ricochete. Aí eu falei pra ele, aquele que fazia assim, bing, 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 coelho ricochete. Xerife, bing, 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 coelho ricochete. Aí ele falou, é essa a voz que eu quero. Eu falei, pois é, então você pega alguém com essa voz. Não, eu quero essa sua voz. Eu falei, cara, mas eu não sei se eu sustento isso muito tempo. Porque tem que jogar a voz muito pra cima, né? É um esforço, vamos dizer assim. Aí eu falei, fiz brincando pra você. Você procura ver alguém que chegue nesse tom. Não, não, eu quero você. Aí me convenceu a fazer o teste. Aí eu fiz o teste. E passei. Então a gente na época chegou assim a um acordo. Eu dublava de 10 a meio-dia, almoçava para dar uma descansada e voltava tipo 1 da tarde. Né? 1 hora, 1h30, às vezes 1h30 de almoço para voltar a fazer as falas do Pica-Pau. E o que não desse para fazer naquele dia, a gente fazia no outro dia. Nunca mais de 3 horas seguidas no estúdio, porque não dá. É cansativo. Você força toda a musculatura da laringe para jogar a voz lá em cima, fazer aquele oi, gente, tudo bem? Então, você tem que comprimir a musculatura aqui e fica cansativo isso, manter esse diapasão. Para o oeste, jovem, para o oeste. Aposto que o cara que disse isso não conhece o oeste de Hoboken. Puxa, mas que fome. Na verdade, estou faminto. Me desculpe. Apresento meu chefe, Walterland. Apertem os cintos e lá vamos nós. Lord Crinkle em pessoa. Lord Crinkle dos Crinkles de Oxford. Seja bonzinho e passe o cardápio. Bom camarada. Outro personagem seu também que tem uma voz um pouco mais aguda, não tanto igual ao Pica-Pau, que eu adoro, é o Rex, o dinossauro do Toy Story, né? Que é uma vozinha bem legal também. Ah, mas esse é mais fácil, né? Essa é uma coisa que você joga pra cima e fala: oi, gente, tudo bem? Sou eu, o Rex. Não força tanto, viu? Meus amigos me chamam de Festa Sauro Rex. Bom, eu tenho braços. Então, eu posso fazer a festa começar agora. Fica uma coisa mais... Dá pra você fazer sem sofrer, né? Então, o Rex me diverti muito fazendo. Eu fui mais ou menos pelo tom do original. E foi o primeiro que eu fiz foi com direção, acho que foi o Garcia Júnior. Acho que foi o Garcia Júnior. Ele tava no estúdio, se não tava dirigindo, ele tava lá. Então, ele mais ou menos falou, vai pelo original, eu acho que fica legal e tal. E ficou. Eu acho que ficou bem, vestiu, né? Quando a gente diz que a voz, né, veste. E teve um que eu fiz, que é um desenho que não passa mais, mas eu adorava dublar, chamava-se Tiny Toon, que era produzido pelo Spielberg, e eu fazia um pato chamado Plucky. Eu adorava fazer, porque eu jogava um agudo, mas sem ser tão agudo quanto o Pica-Pau, e não dava tanto trabalho. E ele era um patinho sacana, eu adorava fazer. Oi, gente, eu sou o Plucky, tudo certinho? Se eu não posso alimentar o meu estômago, vou alimentar pelo menos o meu cérebro. As lesmas imaturas samurais radioativas. Fazer uma coisa e ia mais ou menos perto do original. Só que o original ele tinha uma coisa assim meio parecida com o que o Patolino faz, que é aquela coisa de falar meio cuspindo, né? Isso eu tirei. Eu achei que ia ficar difícil fazer, ia ficar difícil de se entender, e eu achei que o personagem não precisava ter essa ligação com o Patolino. Só precisava ter da malandragem, ele era muito irônico, muito malandro. Você também dubla Johnny Depp nos filmes Piratas do Caribe. Isso. Dublou do 1 ao 4. Se você sentia vontade para falar, por que cargas d'água você não tá no 5º filme que, para nós, enquanto fãs, foi uma dor, quando vi nada contra o dublador que fez, que eu acho que foi o Jorge Lucas, né? Nada contra ele. Mas por que é que Marco Ribeiro não tá no 5º filme? Marco Ribeiro? Perdão, Marco Antônio. Na realidade, ali, vamos dizer assim, foi o ápice de uma coisa que já vinha de um ou 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. A Disney estava pisando na bola comigo, de certa forma. Eu dublei um trailer com George Clooney num filme chamado Tomorrowland para Disney, na Delarte. No mês seguinte, eu soube que o filme ia ser dublado em São Paulo. Tudo bem. A própria Delarte me avisou, olha, vai ser dublado em São Paulo. Mas é um estúdio que tem em São Paulo e Rio. Tá? Esse estúdio tem São Paulo e Rio. Tanto é que muitas coisas estão dubladas aqui e lá, simultaneamente. Porque eles têm uma filial aqui, a TV Group. Eles alugam o estúdio da Visão em São Conrado. Então eu falei, bom, tudo bem, eu devo dublar aqui, ou então... E 1 mês antes disso acontecer, eu fui a São Paulo dublar o Johnny Depp no filme, não sei o que, da Floresta, eu esqueci o nome. É tipo um musical, ele canta, mas ele tem 6 falas no filme. Ou seja, me pagaram a passagem, me pagaram para ir lá dublar 6 falas do Johnny Depp. Podia até ter feito aqui, né? Mas tudo bem. Eu fui, me disponibilizei aí e tal. E no filme do George Clooney,
simplesmente não me chamaram. Me ignoraram. E sem razão alguma, porque eu perguntava para fulano, fulano dizia, ah, não sei, fala com a fulana. Falar com a fulana, fulana, ah, não sei, fala com Beltrana. Aí ou seja, ninguém assume por que eu fui substituído. Se pelo menos assumisse, não, você foi substituído por isso, isso e isso, e fosse uma coisa que, sei lá, que me convencesse, tudo bem, então tá certo. Mas não, fizeram essa, na minha opinião, uma sacanagem comigo, ninguém assumiu, e tudo bem, entubei, né? Falei, tudo bem, vamos ver. Aí, mais adiante, o que aconteceu mais adiante, fui dublar uma coisa na TV Group daqui do Rio, fui dublar o Bail Organa, do Star Wars, mas animação, tipo animação, não é filme. Cheguei, dublei ele e tenho na cena lá o C3PO. Aí eu falei, ué, cá, eu vim dublar só o Bail, eu não vou fazer o C3PO? Ah, não, a Disney botou outra pessoa para fazer o C3PO. Poxa, eu falei, que isso? É, porque eles acharam que você dublando os dois. Eu falei, mas eu dublei os dois no filme. São duas vozes completamente diferentes. Além do robô ter um efeito. O escritório do chanceler disse que mestre Anakin retornou ao Templo Jedi. Não se preocupe, eu tenho certeza de que ele está bem. O que está acontecendo? É uma rebelião, senhor. Não se preocupe, a situação está sob controle. Perdão, senhor. Está na hora do senhor partir. Então é assim. Pois é, botaram outra pessoa. Eu falei, bom, segunda bola fora. A terceira foi aqui, vamos dizer assim, foi a gota d'água, né? Minha mulher foi dublar, ela ali na Roçana é casada comigo, ela foi dublar a mãe da Dory no filme Procurando o Dory. Eu fui com ela, dali a gente ia para o teatro, ela foi fazer lá uma horinha de dublagem e tal, fez o trabalho dela e eu estava escutando o pessoal na porta, né, onde a gente fica na sala de espera do estúdio, comentando que mais cedo tinha estado no estúdio um youtuber que veio de fora, veio de outro estado, não sei o nome dele, mas isso não importa. Um youtuber foi dublar um personagem, ficou 40 minutos no estúdio e ganhou 80 mil reais para fazer isso. Eu falei assim, poxa, gente, isso é surreal. Eu até entendo, um global, um ator, uma pessoa conhecida por Leandro Hassum fez um trabalho maravilhoso no Meu Malvado Favorito. Eu fiz o primeiro trailer do filme. Mas Há ele pequenas acabou. exceções. Exato, são atores e tal. Agora, um youtuber não tem nada a ver com dublagem, tá? Tudo bem, querem botar um youtuber, tudo bem, mas pagar esse preço, uma hora de dublagem para cinema dá 500 reais, com direitos e tudo, 500 reais, o cara tá dando 80 mil. Olha a diferença, é um negócio absurdo. Aí foi a gota d'água da água da Disney. Eu falei, não, então tudo bem, vamos esperar para ver o que eu vou fazer. Me deixou muito chateado. Aí, quando chegou Piratas do Caribe, eu fiz o trailer, fiz 2 trailers pro filme em janeiro. No final de março, me ligaram dizendo, olha, semana que vem vamos dublar o filme. Aí eu falei, vai ser no Rio ou em São Paulo? Não, vai ser no Rio. Tá bom, então dei o meu preço. E olha, foi menos da metade do que esse cara ganhou, tá? E nem fizeram uma proposta tipo assim, foi tipo assim, você não vai fazer pelo valor normal? Eu falei, pelo valor normal não vou não, que daria mais ou menos uns 4.500, 5.000 reais. Aí eu pedi mais ou menos 5 vezes isso daí. Eu achei que era o justo. Sim, claro. Porque me alegaram o seguinte, me disseram que o youtuber tinha 1 milhão de seguidores e por isso eles pagaram isso. Então, se ele tem 1 milhão de seguidores, eu questionei, quantos seguidores devem ter o Jack Sparrow com a minha voz? Provavelmente mais. E eles simplesmente ignoraram isso. Então eu falei, então tá, então dublem com outra voz. Eu só vou fazer por esse preço. E outra coisa, tua obra na voz vai ficar no mínimo 20 anos aí no mercado, né? Entre TV, enfim, várias mídias. No mínimo 20 anos. Eu também acho puta sacanagem. Eu acho o seguinte, se você não valoriza o seu trabalho, os outros não vão valorizar, tá? Eu acho que eu tenho bastante tempo de estrada, experiência, como vários colegas têm, tá? Então, não desrespeitei a Disney, eu simplesmente quis que meu trabalho fosse valorizado da mesma forma como eles valorizam quem tem 1 milhão de seguidores. Então, eu questionei, quantos seguidores devem ter o Jack Sparrow com a minha voz? Provavelmente muito mais. Mas eles simplesmente não responderam e tomaram a atitude de substituir imediatamente. Então, tudo bem, eu fiquei chateado, é um trabalho que eu curti muito fazer, me deu muito trabalho no início, criar o tom certo, o jeito certo de falar, entendeu? Exato, porque é uma linha muito estreita, né, para não ficar caricato, não ficar demais. E o Johnny faz um trabalho incrível ali, enfim, eu lamentei, mas é aquela história, eu não ia ceder,
porque eu me senti lesado 3 vezes, quer dizer, 2 vezes pela Disney e uma nessa comparação com o youtuber do que aconteceu. Então, foi uma medida que eu tive que tomar. Agora, não sei se essa medida vai repercutir em alguma coisa, porque desde então eu não fui chamado para nenhum trabalho na Disney. Vamos ver. Foi um excelente truque. Só que, mais uma vez, está entre mim e a saída. E agora? Você não tem arma. Bom, e a minha opinião relacionada a isso, eu não sou do meio, é claro, mas eu acho que nem sempre vocês, Disney ou qualquer outro cliente, acertam quando querem pegar uma pessoa para agregar valor ao seu produto. Só um desabafo meu também. Eu tenho uma pergunta, Marco Antônio, né, Marco Ribeiro, tá? De um internauta que curtiu a foto que eu já mandei lá. E ele fez tudo que eu falei no outro vídeo, né? Ele curtiu a foto e fez a pergunta. Eu vou dizer o nome dele aqui agora. É o Antônio Underline Júnior 21 Underline. Isso no Instagram. E ele pergunta, Marco, quais são os dubladores que você se inspira para o teu trabalho? Quais são os dubladores que são teus ídolos? Eu me inspiro muito como é que eu vou dizer, na facilidade com que o Johnny Depp tem para mudar de personagem. Eu acho isso fantástico dele, tá? Essa coisa, muita gente, por exemplo, fala assim, o lance da voz, dublagem, não. Dublagem você não precisa ter voz bonita, né? É a voz da pessoa. Se a voz é bonita, tudo bem. Aí ela vai ter, de repente, vão escolher atores ditos como galãs para a voz encaixar e tal, mas isso é muito relativo. Então, eu me inspiro, na realidade, nos atores. Não posso dizer assim que o Johnny Depp, para mim, é um excelente ator, porque ele consegue fazer vários tipos diferentes de um filme para o outro. Basta você ver aquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, depois você vê ele fazendo o próprio Jack Sparrow, ou então ele fazendo um outro filme que ele faz um mafioso, eu esqueci o nome, que é um filme pesado, umas cenas pesadas. Ele é baseado em fatos reais, mas o nome agora me fugiu. É um filme recente. Esse filme é fantástico. Foi você que fez também? Eu dublei ele nesse filme. Ou então ele fazendo A Mordecai também. É uma comédia legal também, eu gostei muito de fazer ele nesse filme. Aquele outro também que é um filme meio de terror, que ele faz uma espécie de um vampiro. O nome também não me vem agora. Também é sensacional esse filme. Entrevista com o Vampiro. Não, Entrevista com o Vampiro é o Brad Pitt. Brad Pitt, tá. Ele faz um vampiro nesse filme também, é muito bom, é engraçado, é engraçado ao mesmo tempo e tem aquela coisa meio de assustar, né? Os personagens. É uma comédia bem engraçada, uma comédia de terror muito legal. Então ele faz uns tipos diferentes. Às vezes a crítica exagera um pouco, que ele faz papéis assim muito caricatos, né? Então já vi eles fazerem... Alice eu não assisti, não cheguei a assistir. Mas me disseram também que ele faz o trabalho dele tá genial. Esse eu não cheguei a dublar. Esse foi dublado pelo Jorge. Mas os filmes que eu dublei ele, realmente é admirável o trabalho dele. Já o Clooney, ele tenta se desgarrar um pouco dessa coisa do galã, né? Mas a minha inspiração mesmo para trabalhar, ela vem de outros colegas, tá? A minha inspiração para trabalhar, quando eu comecei a trabalhar em dublagem, a gente ficava às vezes, por exemplo, eu ia fazer 1 horinha na Herbert, então eu ficava às vezes 2 horas, 3 horas lá. Eu fazia o meu horário e depois ficava vendo os colegas dublar, porque as pessoas dublavam todas juntas. Essa coisa de dublar separado veio de 99 até 2002, que foi a fase de transição, até a gente não atuar mais em conjunto. Então, se tinham 6, 7, 8 pessoas numa cena, essas 6, 7, 8 pessoas, os dubladores estavam juntos ali. Então, eu assisti, assim, trabalhos que lamento muito terem só ficado na minha memória, de eu não ter como filmar, né? Não tinha como filmar, não tinha celular, não tinha nem câmera fotográfica digital na época. Isso em 86, 87, 88. Então, muitas coisas eu me inspiro em colegas que eu admiro do trabalho. Alguns ainda estão aqui, né? Outros já se foram. Por exemplo, Newton da Mata, André Filho, Marcos Miranda, que faziam tipos maravilhosos. Nelson Batista, que eu vi trabalhando. Eu vi Nelson Batista e Marcos Miranda dublando um filme chamado Boing Boing, que é Jerry Lewis e Tony Curtis. Eu fiquei ali 1 hora assistindo, olha, era impressionante. Era difícil de imaginar que... quando assisti aquilo, eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de dublagem. Eu pensei assim comigo, eu nunca vou fazer isso.
Eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Porque eles eram muito bons, sabe? E eles viam a cena uma, duas, três vezes, uma cena longa, e gravavam de primeira. Era raro eles errarem. O Da Mata dirigindo e os dois, impressionante. E outros colegas, como o Orlando Drummond, que está aí ainda, né, com a gente. E, pô, o Drummond trabalhou até pouco tempo atrás, num ritmo que era inacreditável para uma pessoa com mais de 90 anos. Santa Cruz. Então são colegas que tinham um trabalho assim, e tem, né, ainda um trabalho que é fantástico vendo eles dublarem. Não é só você ver o produto final. Então, eu tive o prazer, o privilégio de ver esse pessoal trabalhando. Da Mata fazendo o Bruce Willis, né, fazendo desenho animado. Thundercats. Exato. O André, esse pessoal, sabe, foi assim uma inspiração. O Owney Casarré, que fazia o Pica-Pau, eu vi o Owney dublar, né? Não tanto, que ele já estava um pouco doente na época. Mas sabe, são trabalhos assim memoráveis. Isaac Bardavi, sensacional. Cleone dos Santos, você pegou também, né? Cleoni dos Santos também peguei. Magalhães Graça. Magalhães Graça. Então, esses são. Darcy Pedrosa. Darcy também era médico. Se for elencar, O nossa. Darcy também era médico. Quando eu entrei, o Darcy já tinha se aposentado como médico, ele já não estava trabalhando mais como médico, ele era clínico e era médico do trabalho. E a gente trocava uma ideia e tal. Você tem hoje em dia outros nomes até que estão aí, Júlio Chaves, outros que já foram. Enfim, muita gente que me inspirou, quer dizer, me ajudou nessa inspiração, né? Eu me inspirei neles, eu vi eles trabalhando, eu vi eles fazendo, compondo um personagem. Então eu ficava prestando atenção nesses que para mim eram os feras da dublagem. Então eles iam dublar, eu ficava lá como um aluno mesmo, prestando atenção, vendo como é que eles faziam. E que escola? Foi uma escola maravilhosa. O pessoal que começa hoje, como a gente dubla tudo separado, eles não têm essa companhia de quem tem mais experiência. Então é tipo um voo livre só, né? Um voo solo. É o diretor mesmo que vai ter que ajudar. A não ser que a pessoa seja muito interessada e fique junto com o diretor para assistir, né? E, assim como eu ficava, eu pedia permissão para ficar dentro do estúdio assistindo todo mundo dublar. Então, na época, o Garcia Neto, D'Amato, Telmo, os diretores da época, a Mauri, deixavam, eu ficava lá e tal. Eu dizia, posso ficar assistindo? Eu ficava. Eu tinha, às vezes, um tempo livre, ficava 2, 3 horas e vendo ali, impressionado com o trabalho. Porque, às vezes, era um trabalho fácil. Por exemplo, uma vez eu entrei no estúdio, o Márcio Seixas estava narrando um negócio da Discovery. E eu achava a voz dele, para mim, se não é a voz mais bonita, é uma das mais bonitas que tem no Brasil. Acho empatado aí com a tua também. Não, é bem diferente. A dele é impressionante. A voz dele é aquela que é gostosa de você ouvir, sabe? Mas, Você porra, não cansa. a tua também é. Não, eu não gosto de me ouvir muito, não. Eu acho que cansa um pouco. Não acho não. Aí eu vi o Márcio falando, gente, que voz, né? E ele narrando o troço com uma propriedade. Aí eu fiquei na técnica vendo, porque eu não tinha muita intimidade com o Márcio. Eu fiquei na técnica vendo. Quem estava dirigindo ele na época era a Sônia Ferreira. Aí depois eu tinha um horário com a Sônia, mas era depois, né? Então eu cheguei antes e vi que era ele. Aí falei, fiquei uns 20 minutos vendo ele trabalhar. E também, de uma certa forma, eu pude aprender essa coisa que ele tem de cativar, sei lá, pelo menos eu tentei aprender, né? São coisas que você vai pegando com o tempo, com a experiência, né? Aos poucos. E acho que tanto as pessoas que entraram comigo, Márcio, Guilherme, a gente vai pegando essa bagagem aos poucos mesmo e olhando os colegas trabalhar. Eu acho que quem entrou nessa época, até antes de 99, onde houve essa mudança na forma da gente trabalhar, teve essa chance. E eu acho que quem pôde aproveitar se deu bem. Então, Marco Antônio Costa, não é Marco Ribeiro, tá? Foi sensacional o bate-papo. Tô aqui, repito, honrado, feliz, privilegiado, tá, em estar com você. E só tenho a agradecer, assim, muito a Hélio Ribeiro também, ao estúdio Rio Arte, que liberou espaço. E Hélio Ribeiro que fez o nosso contato. Fez a nossa ponte. E assim, você tem alguma coisa para falar nessa câmera aqui agora? Alguma coisa para falar para os admiradores da dublagem, assim como eu também sou? Bom, eu quero agradecer a chance para mim também é um prazer poder falar com você, te parabenizar, porque já assisti algumas entrevistas, achei muito legal, os vídeos que você coloca, enfim, muito, muito legal mesmo, muito bom o teu trabalho. Eu agradeço a todos que curtem dublagem, as pessoas que se interessam em conhecer esse trabalho que não é muito divulgado, mais recentemente com a internet, né, as pessoas podem conhecer um pouco mais.
E dizer que eu recebo de muita gente, eu tenho uma página pessoal no Facebook e tenho uma página profissional. Na página profissional, para o pessoal que curte dublagem, fãs e tal, eu recebo muitos pedidos. Ah, grava isso e tal. É humanamente impossível. Se eu fosse fazer tudo aquilo que me pedem, manda um recado para não sei o quê, faz a abertura de não sei o quê, minha filha vai casar, é aniversário de não sei quem, eu não faria outra coisa na vida, tá? Porque parece brincadeira, mas é muita gente. Às vezes são 6, 7 por dia. Às vezes tem um dia que não tem, mas de repente chega um monte desse tipo de solicitação e a gente não tem tempo hábil para isso. Principalmente eu, que além de trabalhar com a voz, né, na dublagem, eu eventualmente faço locução comercial, ainda sou médico e tenho o meu tempo também com a família, né? Então, sabe, não dá, é humanamente impossível. Então eu peço que as pessoas entendam que não tem como fazer isso, né? Só profissionalmente mesmo, e mesmo assim, às vezes eu até perco alguns trabalhos. E agradecer a chance de a gente falar um pouquinho sobre a dublagem. Então é isso, pessoal. O link da página profissional do Marco Antônio tá aqui na descrição, tá? Obrigado a você mais uma vez. Lembre-se de ir lá no meu Instagram para sugerir mais perguntas com dubladores e quem sabe a sua pergunta vai aparecer aqui também, tá bom? Então até o próximo vídeo e obrigado a todos. Natan Lisboa.